Vou ler de novo a abertura para todas. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Gabriele Moreira, presidenta da UIM Brasil, que é o Women in Nuclear Brasil. Sou uma mulher negra, de pele preta, de lábios grossos, nariz largo e cabelos crespos. Estou usando uma blusa marrom de gola alta. O fundo da minha sala é um fundo branco, né? Eu falo de São Paulo, capital. Boas-vindas a todas as pessoas, boas-vindas a todas e todes. E é com grande alegria que damos início à Conferência Livre de Mulheres no Setor Nuclear, Equidade e Desenvolvimento Sustentável na Ciência, Tecnologia e Inovação. As mulheres da área nuclear estão na etapa preparatória da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que é um momento histórico. A UIM Brasil foi selecionada para participar da primeira etapa da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que acontecerá em Brasília entre os dias 29 de setembro até o 1º de outubro, coordenada pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. A conferência tem como tema mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas e busca promover um diálogo amplo entre a sociedade civil e o poder público. A participação da UIM Brasil reforça nosso compromisso com a equidade de gênero, a diversidade e os direitos das mulheres, especialmente em áreas estratégicas como ciência, tecnologia e energia nuclear. Este é um espaço de escuta, de proposição, onde levaremos as vozes das mulheres do setor para a construção de políticas públicas para as mulheres do nosso país. A 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres é a primeira conferência nacional sobre políticas públicas em quase uma década. A última ocorreu em 2016, em um contexto político marcado por retrocessos. Sua retomada é um passo fundamental para reafirmar a democracia e a justiça social. Nossa conferência livre, assim como as etapas municipais, estaduais e regionais, que acontecerão até o dia 31 de agosto, consolidará propostas que serão levadas à etapa nacional, como destacou a ministra Marcia Lopes, que a conferência só será melhor com a participação de todas as mulheres. Queremos alcançar as contribuições de todas, que terão espaço, vez e voz. Sobre a transmissão da conferência, todos os painéis eles serão gravados e disponibilizados no YouTube. Desculpa. Nesse momento, pedimos atenção, pois traremos informações importantes sobre as eleições dos representantes da Conferência Livre. Conforme as regras do guia da organização do evento da conferência, os critérios das candidaturas, eles foram definidos pela organização da Conferência Livre e divulgados via site, redes sociais. São eles: fazer parte da comissão organizadora da conferência, ser membro da UIM Brasil, ser integrante da gestão diversidade e inclusão, fazer parte do programa de voluntariado da UIM Brasil. As inscrições para as candidaturas ficaram disponíveis até o dia 3 de agosto, às 18 horas. A chapa inscrita da candidatura tem os seguintes nomes: para titular 1, Ana Gabriele Moreira dos Santos; para titular 2, Aniceia Carvalho dos Santos Barreto; para titular 3, Ketrin Regina de Souza; suplente 1, Georgia Santos Joana; suplente 2, Camila Engler; e suplente 3, Caroline Suzarte. Amanhã, dia 5 de agosto, às 16 horas, no encerramento, iremos realizar as eleições. Passamos para os agradecimentos. A Conferência Livre de Mulheres no Setor Nuclear, Equidade e Desenvolvimento Sustentável, agradece o apoio das seguintes instituições: a Amazu, a Associação Brasileira de Energia Nuclear, ABEN, a Associação Brasileira de Física Médica, ABFM, a Associação para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, ABIDAN, o Coletivo de Mulheres Negras na Área Nuclear, o MUNAM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, Indústrias Nucleares do Brasil, INB, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN,
a Eletronuclear, a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, a SBBN, a Sociedade Brasileira de Física, SBF, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem, SBNN, a Sociedade Brasileira de Radiológica, SBPR, a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, perdão, a SBPR, a Sociedade Brasileira de Radioterapia, SBRT, e ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Por fim, agradecemos mais uma vez a todas as pessoas presentes nessa cerimônia de abertura do evento. Agora, daremos início ao primeiro painel da Conferência Livre, que é sobre maternidade e carreira profissional no setor nuclear. Eu passo a palavra para a moderadora Aniceia. Obrigada, Gabi. Vocês me ouvem bem, pessoal? Obrigada. Ouvimos sim, Nicéia. Então, vamos. Abemos conferência. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Nicéia Barreto, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho sardas no rosto, lábios grossos, nariz largo, cabelos crespos e grisalhos na altura do pescoço. Estou usando uma blusa branca com um colar indígena colorido. Estou usando um fundo belíssimo da nossa conferência. E falo aqui do Rio de Janeiro, capital. Bem, boas-vindas a todas, todos e todes. Esse é o painel Maternidade e Carreira no Setor Nuclear, parte da UEM Brasil Conferência Livre, a etapa preparatória da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. Nesse espaço, vamos refletir sobre as tensões entre maternidade, acesso e permanência na área de ciência, tecnologia e inovação, especificamente aqui no setor nuclear. Para isso, eu quero abrir para a audiodescrição das nossas painelistas maravilhosas em ordem alfabética, professora doutora Alessandra Tomal, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Por favor, faça sua audiodescrição e diga de qual cidade você está falando. Oi, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Bom, o meu nome é Alessandra Tomal, ou como me conhecem. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho cabelos castanhos, eu estou usando uma blusa vermelha com uma camisa branca. Sou uma mulher de mais de 40 anos, sou professora do Instituto de Física da Unicamp, falo de Campinas, São Paulo, e nesse painel, uma coisa importante é que eu sou mãe da Ingrid, que tem 6 anos de idade. Perfeito. Agora, a professora doutora Ana Canavarro, Anitta, da Universidade Federal de Goiás, UFG, por favor, sua autodescrição, de qual cidade você está falando. Bom dia, me ouvem? Sim. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando óculos, um turbante dourado, brincos de argola, e falo aqui do estado de Goiás, e sou mãe da Sofia e do Tom. Heloísa Serra, especialista em gestão estratégica de pessoas e assistente da presidência da Nuclear, minha colega. Por favor, sua autodescrição, de qual cidade você está falando. Olá, bom dia a todas as pessoas, um prazer estar aqui, tá, Ani? Eu sou, como a Nicéia já falou, Heloísa Serra, uma mulher preta, de lábios grossos, nariz largo. Uso agora um óculos com a armação da cor preta. Meus cabelos são alongados, alisados e predominantemente loiros. Meus brincos são dourados. Uso uma leve maquiagem com gloss, bastante gloss, uma blusa rosé, blazer e calça pretos. Sou mãe do Gustavo e da Isadora, sou uma mulher 50 a mais e falo do Rio de Janeiro, do edifício sede da Eletronuclear. Obrigada.
Vamos falar rapidamente sobre o funcionamento, relembrar aqui, né, as regras. Cada panelista terá 15 minutos e a gente pede gentilmente que a gente controle esse tempo, porque esse tema, né, gente, a gente ficaria aqui horas, dias falando desse tema, então, em respeito aí às nossas colegas, uns 15 minutos para expor as ideias. Em seguida, nós abriremos para participação exclusiva das mulheres aqui do nosso público. Serão feitas perguntas de até 1 minuto por pessoa e a panelista tem até 3 minutos para responder. Dividida, mas não menos potente, é o título da fala da Heloísa. A Anita falará sobre maternidade e raça, uma discussão sobre inovação em ciência e tecnologia, e, abrindo o painel, a Alessandra Thomal, eu prefiro a outra forma de falar, acho mais divertida, falará sobre maternidade e carreira acadêmica, o falso equilíbrio de pratos. Sem mais delongas, passo a palavra para você, Alessandra. Fique à vontade. Bom dia, deixa eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Se você precisar de ajuda, a gente consegue compartilhar, passar, fica à vontade. Sim, deixa eu só olhar que eu não costumo usar. Eu acho que se vocês puderem compartilhar para mim, eu agradeço, porque ele está pedindo. Deixa eu ver. Algumas plataformas a gente não consegue se visualizar. Aqui eu coloco em apresentação. Deixa eu só, acho que eu consegui aqui. Ele pede para eu reiniciar aqui, por causa de autorização do computador. Eu vou cair um pouquinho e eu volto 1 minutinho. A gente guarda. Você não prefere que a gente passe, Alessandra? Acho que ela foi. Nós temos quase 40 pessoas presentes na sala. Fiquem à vontade para interagir no chat, tá bom? Curtir nas nossas redes sociais. Essa mesa não é qualquer mesa, né, gente? Você tá sem áudio, mas a gente consegue visualizar. Pronto. Ok, agora vocês conseguem me ouvir. Peço desculpas, mas eu precisei atualizar meu computador e ele deu um probleminha. Bom, então, eu agradeço muito o convite para falar hoje sobre esse tema que tem me movido já faz alguns anos, mesmo antes da minha filha nascer, que é o desafio da maternidade, em especial a área que eu atuo, que é a carreira acadêmica. Eu sou professora universitária há uns 13 anos, e quando eu fui contratada, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma percepção muito clara de desafios de mulheres, mas eu acho que só depois que eu me tornei mãe que eu tive, realmente eu senti na pele qual é o desafio e que ele é imenso. E eu falo hoje numa posição que é de uma professora, professora branca, e que tem, de certa forma, uma rede de apoio, mas mesmo assim é desafiador. Então, eu acho que a gente enfrenta enormes desafios. Então, esses desafios, eles estão muito relacionados com a trajetória que a gente precisa seguir para ser um professor de ensino superior. Então, a gente começa lá na graduação, para se tornar um professor de ensino superior,
a gente tem várias etapas de formação, de graduação, de pós-graduação, de pós-doutorado, cada vez mais exigências, cada vez muito mais demandas que existem, e dentro disso, a nossa dedicação é muito grande. Então, se tornar mãe, em qualquer uma dessas fases, é extremamente desafiador. Mas como que a maternidade se enquadra? Claro, vai depender de que momento a gente se tornou mãe, vai depender de que fase da vida pessoal, de qual fase da vida profissional, de qual estágio de formação, mas sempre vai trazer desafios, principalmente com relação à inclusão e à própria permanência na área acadêmica, e permanência e também ascensão nessa carreira. E o que que a gente faz nessa área se os nossos papéis coexistem? A gente continua sendo mulher, a gente continua sendo profissional, mas a gente passa a ser mãe e quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não deveria, mas ela nasce. E é uma culpa que vem de todos os lados, de não estar 100% presente acompanhando a criança, de não estar 100% presente no trabalho, de não ter mais uma vida própria, de sentir que você não existe. Então, nascem uma série de sentimentos e a gente precisa lidar com isso, que ao mesmo tempo cuidar de um ser humano, ajudar ele a crescer, a gente desenvolve outro nível de precisão de trabalho, de paciência, de presença no nosso cotidiano, e também essas características, elas vão, de certa forma, influenciar a nossa vida profissional. Então, como que a gente vai pensar e como que a gente vai pensar nessas fases? No meu caso particular, eu fui mãe quando eu já era docente, então eu já estava na Unicamp há 6 anos, então eu já tinha uma carreira profissional um pouquinho mais sólida. Eu adiei a maternidade por muitos anos, né? Eu não podia nem pensar em ser mãe, eu queria realmente terminar isso. Não acontece em todos os casos. No meu caso, foi uma gravidez planejada, mas mesmo assim foi desafiador, porque a gente acha que vai ser tudo muito fácil e a gente tem problemas de permanência. Então, como que a gente introduz políticas que vão ajudar os estudantes de graduação, de pós-graduação, os pós-doutorandos e também os docentes, porque quem está no estágio de formação vai chegar lá, então vai precisar de todo esse apoio por muitos anos. Por quê? Ser mãe, ter uma criança é um projeto de vida, e é um dos projetos mais importantes que a gente vai fazer, que é basicamente cuidar de um ser humano que é totalmente dependente. E isso não vai durar um ano, não vai durar licença maternidade, vai durar uma década ou muito mais. Então, qual é o nosso problema principal? Para a gente falar de desafios e de ideias, a gente precisa entender um pouco dos nossos problemas. Eu acho que é o tempo. Quando a gente se torna mãe, o tempo que na carreira acadêmica a gente acha curto, a gente acha os prazos apertados, ele vai ficar mais curto ainda. Vai ser o item mais raro do que tempo de feixe, que tempo de máquina, que tempo de escrever. As tarefas de cuidado, elas não terminam na licença maternidade. Criança precisa de cuidado, saúde física, mental, férias escolares. Como que a gente compartilha esse cuidado com as pessoas ao nosso lado, com os nossos parceiros? Existe hoje uma sobrecarga de trabalho em todas as esferas, seja por mensagens de WhatsApp, e-mails, ligações, que ela tem se tornado cada vez maior. E como que a gente gerencia tudo isso? Prazos extremamente apertados. Eu tenho prazo escola, lição de casa, prazos de escrever um projeto, e muitas vezes esses prazos se sobrepõem com demandas pessoais. Por exemplo, recentemente tinham 2 prazos do CNPq, de projeto universal, projeto de bolsa de produtividade, no meio das férias escolares. Como que a gente gerencia isso? Então, é um enorme desafio. E também, como que a gente gerencia essa questão do tempo com o desenvolvimento e ascensão na carreira? Porque, basicamente,
a gente precisa trabalhar muito para chegar lá, mas a gente também precisa trabalhar muito para que a gente consiga, de certa forma, ter um crescimento na nossa carreira. Quantos talentos se perdem nesse caminho por essa demanda, por essa divisão entre esses pratos? Quantas situações a gente deixa de lado, a gente desiste por não conseguir gerenciar todas essas atividades? Então, quando a gente fala de ascensão, são as bolsas, no caso dos estudantes de pós-graduação, são as bolsas no exterior, que a gente também almeja em muitas situações, são as participações em eventos que vão nos trazer colaborações e crescimento profissional. Então, tudo isso precisa ser manejado. Então, o que eu vejo como grandes desafios na questão de carreira acadêmica? Primeiro, licença parental, distribuição de tempo entre pais e mães, para que a gente possa efetivamente aproveitar o nosso tempo nessa fase tão importante. A licença parental é extremamente importante para a equidade de gênero, compartilhamento de cuidado, promoção de vínculos, de sustentabilidade de vínculos, e também a amamentação. Por quê? Ela é uma questão de sustentabilidade, claro, tem toda uma questão de vínculo materno, mas ela é sustentabilidade. Quanto que a gente consegue, de certa forma, melhorar nossa qualidade de vida por esse fato? Creches dentro do ambiente universitário são de extrema importância. Ambiente acolhedor, a gente saber que a gente pode levar os nossos filhos para o ambiente de trabalho, para garantir, por exemplo, uma sala de alimentação, uma sala que a gente possa extrair o leite, levar as crianças, utilizar o restaurante universitário, ter esse acolhimento. Valorização em editais, a gente precisa disso. Em editais de agência de fomento, de ingresso de pós-graduação, contabilizando um tempo extra, e não atuando como um agente de apenas ajuda, mas realmente valorizando esse período de cuidado. E cuidar de quem também está lá, de quem está tentando alcançar essa carreira universitária. Não basta ser aprovado em editais, é necessário incluir as mulheres, incluir as mães. Eu não posso deixar de fora porque ela não tem tempo, porque ela não está lá, porque ela precisa sair 4 horas da tarde para pegar a criança na escola. Eu preciso manter ela dentro do vínculo, anos adicionais para contagem no currículo, eu preciso incluir incentivo à formação no exterior, por exemplo, pagando valores de passagem aérea para os dependentes, seguro saúde para dependentes, participação em eventos, colocando espaços para crianças, para que a gente consiga levar e consiga também participar ativamente. Então, aqui ficou repetido. Então, os nossos desafios se é possível equilibrar todos esses pratos. Então, eu consigo ser mulher, ser mãe, ser professora, ser orientadora, ser pesquisadora. Equilibrar de forma ideal? Não, não é possível. A gente nunca consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas existe uma forma da gente conseguir, que é compartilhar esse cuidado com outras pessoas, compartilhar e contar com a ajuda de outras pessoas. Então, a gente foi criado, a minha geração, que uma mulher pode ser tudo que ela quiser, mas a gente não consegue fazer tudo sozinha. A gente precisa de ajuda. E essa foto, eu acho que circulou muito nas redes sociais, esse vídeo do Senado, com o apoio para que ele mantivesse a criança no colo enquanto ela falasse, é o que mostra que a gente precisa. A gente precisa de ajuda sem a gente pedir. A gente precisa que alguém olha, talvez ela precisa de algum cuidado extraordinário. E eu acho que a gente, de certa forma, pode contar com isso. Uma mãe consegue participar melhor de um evento se tiver alguém que consiga pegar o seu bebê no colo e dar uma volta para que ela se sinta livre e sabendo que a criança está segura. Se ela tiver um ambiente
seguro em um congresso, onde existam pessoas que cuidem, ela também vai conseguir participar, apresentar seu trabalho, promover sua carreira, suas relações. Então, se a gente conseguir promover, de certa forma, algumas ações de cuidado, isso pode ser muito benéfico para todas elas. Então, aqui eu finalizo, parece muito tempo, mas é pouco, com os meus agradecimentos, principalmente à minha instituição, que me apoia muito nesse contexto, a minha filha, que fez eu ver com outros olhos, e as agências de fomento, que, de certa forma, em vários desses casos, elas consideraram a maternidade como um fator para aprovação de alguns projetos. Muito obrigada. Olha, gente, talvez eu esteja emocionada. Obrigada, professora. Vou passar já a palavra para a Anita, e a gente deixa as perguntas para o final, tá? Anita, à vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Vocês me ouvem? Perfeito. Eu também fico me escutando, e aí estou achando complicado me escutar. Mas, enfim, eu não vou usar slides, então eu vou marcar meu tempo aqui para a gente poder conversar. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre o recorte de raça como quesito de inovação dentro do maternar em ciências e tecnologias. Bem, e aí eu queria começar falando sobre a primeira vez que a gente discute a situação da mulher dentro da produção científica no mundo. Isso acontece na Conferência Mundial, na Cidade do México, em 1975. E somente 20 anos depois, em 1995, na Conferência de Beijing, se reconhece que o ensino de ciências como um todo é um ensino tendencioso de gênero. E os programas de estudos das próprias ciências também o são. Ou seja, os currículos do ensino de ciências não referenciam mulheres, não trazem descoberta de mulheres, não citam mulheres, nem trazem bibliografia de mulheres como indicadas por esses currículos, o que é bastante preocupante, né, no que diz respeito à formação como um todo. Pouco tempo se passou depois desse reconhecimento da conferência em Beijing, e muitos periódicos e sistemas editoriais de sucesso têm produzido material a respeito da presença de mulheres dentro da produção científica no mundo. E aqui no Brasil, o que tem acontecido? Somente no ano de 2019, a gente sanciona a lei que dá direito ao afastamento por maternidade a bolsistas de pesquisa. Isso não inclui alunas de graduação. Isso foi em 2017, na verdade. Em 2019, a Universidade Federal Fluminense realiza o primeiro concurso do país que dá pontos extras para professoras com filhos. E, paz, na política mesmo brasileira, mesmo apesar da gente ter mulheres no Congresso desde a Constituição de 88, e essas mulheres ficam reconhecidas eufemisticamente como a bancada do batom, somente 55 anos após a inauguração do plenário do Senado, esse plenário ganha um banheiro feminino. Então, nós ainda estamos caminhando com passos muito inexpressivos pela igualdade de gênero. Quando a gente trata da presença de mulheres dentro da produção científica, é preciso considerar dois fatores primordiais. Não existe divisão igualitária do trabalho doméstico. E a tarefa do cuidado fica preponderantemente para nós, as mulheres, seja cuidado com os filhos no maternar ou mesmo cuidado com os idosos da família.
Por um outro lado, se nós somos atravessados por essa sobrecarga, diversos relatórios que visam mapear a presença de mulheres na distribuição de fomento à pesquisa relatam que as nossas presenças consertam os números, consertam as instituições e consertam, sobretudo, o conhecimento, quando fornecem aí uma visão mais ampla sobre, inclusive, trabalho social e pesquisas acadêmicas. Então, aqui eu estou citando o relatório Armadilha de Gênero da Unesco e a própria pesquisa de 2017 da Unesco, que fala sobre igualdade de gênero na produção acadêmica. Se a gente der uma olhada aqui na distribuição de bolsas pela maior agência de fomento, que é o CNPq no nosso país, nós vamos observar que mulheres, e sobretudo recortes que me interessam, que são as mulheres negras, nós somos um número de 33% em bolsas de iniciação científica, mas quando a carreira vai se afunilando, nós vamos diminuindo assustadoramente, a ponto de chegar a 7% em produtividade em pesquisa, o que é um número muito baixo. Se você considerar que hoje a população brasileira é autodeclarada, de maioria mulher e negra. Em que áreas nós somos bons produtores ou boas produtoras, né, dentro da ciência e tecnologia no nosso país? Paz, em educação, saúde pública, biodiversidade, pecuária e agricultura, inovação e sustentabilidade. Significa que nós temos um alto potencial em produção acadêmica, mas que isso redunda muito pouco na qualidade de vida da nossa população. E um dos fatores que a literatura especializada atribui é a presença do modelo único, ou seja, a maioria da ciência produzida no país ainda é produzida por homens brancos. São eles que assinam os artigos como primeiro autores e são eles que estão à frente das instituições de pesquisa. Se a gente der uma olhada na formação por gênero, de 1996 a 2024, mais ou menos, mulheres aumentaram o seu percentual de titulação e doutorado no Brasil. E o que está acontecendo para a gente não chegar às posições de destaque? Bem, nós produzimos num contexto de produção marcado pela eficiência, pela meritocracia, que leva em consideração competência, temperança e competitividade. A gente não consegue falar e lidar com equidade a partir desse marcador para eficiência, porque pelo fator que eu já disse a vocês, não somos citadas, não somos lidas, ficamos com a maior parte do trabalho doméstico e com a função do cuidado. E quando a gente põe um óculos racial sobre essa leitura, o que a gente vê é o seguinte: em que condições mulheres negras maternam? E que condições nós maternamos? Nós maternamos com o marcador da interseccionalidade. A mulher negra foi na escravidão e nos primeiros tempos aqui de após a abolição, a vida da família e das comunidades negras, e hoje nós continuamos dentro dos empregos subalternos, dando cor aos bairros de periferia, as visitas do presídio no final de semana. E se a gente olhar para dentro das universidades, ainda somos um número muito pequeno dentro do quantitativo da população brasileira. Então, é nessas condições que nós ocupamos. Nós somos as mulheres marcadas por múltiplas dimensões da violência. Somos nós que passamos pelo critério de boa aparência, por exemplo. Mas esse é um dado, dentre todos os outros, que constitui uma sociedade racializada e marcada por processo de colonização, né? E quando a gente fala desse lugar, é preciso considerar que nós estamos ensinando conhecimento moderno que são marcados pelas mesmas interdições da colonização. Então, até hoje, os livros didáticos, por exemplo, de biologia, ensinam no modelo de evolução da espécie que macaquinhos, viram homens na escala de evolução e eles são
homens quaisquer. São homens brancos, falocêntricos, com dedo em riste. Esse é o modelo da ciência. A gente ainda ensina essa ciência que é moderna e, portanto, colonizadora e racista. Apesar de todos os estudos de datação da espécie humana dizerem que nós somos oriundos de uma mulher negra, que é Lucy, que está exposta no Museu de Londres. O que a gente tem feito para combater isso como estratégia do maternar? E aí eu vou dar um exemplo do que a gente tem feito no nosso grupo de pesquisa, mas outras mulheres também têm feito esse mesmo caminho. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu conduzo um projeto para incentivar meninas negras que escolham as carreiras de ciências exatas e tecnológicas. Eu tenho feito isso ensinando ciências, física, química, matemática e biologia, a partir do currículo que está prescrito pelo Estado brasileiro, mas a partir do contexto de produção acadêmica de mulheres negras. Então, por exemplo, a presidente, né, a Gabriela, ela esteve conosco apresentando a pesquisa dela e os meninos foram estudar sobre equilíbrio redox, por exemplo, a partir da pesquisa dela. Ou mesmo ainda sobre bioquímica e mecanismo chave-fechadura a partir da pesquisa que ela desenvolve aí com desenvolvimento de marcadores, né, com ilítio, se é que eu me lembro. Bem, e aí o que a gente tem feito? Uma estratégia que eu adotei e professoras que trabalham conosco também têm adotado é incluir seus filhos como bolsistas, né, como partícipes, voluntários ou não, em projetos de iniciação científica júnior, desde da educação fundamental, tentando com que essas crianças passem mais tempo junto a nós e que consigam enxergar a magia da ciência que nos encantou e que nos faz ficar tanto tempo dentro dos espaços de produção acadêmica. Essa estratégia tem funcionado, né? As crianças têm ocupado esses espaços, não só como nossos filhos, mas também como produtores de ciência, e tem aproximar essas crianças de uma ciência real, produzida por pessoas muito parecidas com as crianças, e tem feito com que as crianças também encurtem essa distância entre o que é produzido na academia e o que chega a elas na sala de aula. E isso tem alcançado um lugar muito especial para as nossas trajetórias enquanto mães, porque tem driblado esses marcadores interseccionais que interditam as nossas presenças na produção acadêmica, né? E eu penso que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né, nesse lugar do maternar negro, mas também do maternar como um atributo de todas as mulheres, ou uma possibilidade para todas as mulheres, ou não, e que as redes, sobretudo as redes entre mulheres pesquisadoras, têm dado um novo fôlego para a gente, porque a gente pode dividir as experiências, a gente pode encontrar esses marcadores que não deveriam nos tirar a nossa legitimação dentro dos espaços, mas deveriam ser considerados para além do critério da produtividade meritocrática. Essa produtividade meritocrática ela já se mostrou ineficaz quando ela nos coloca num índice de produção de artigos muito significativo, mas que pouco dialoga com a qualidade de vida da população humana. E da população brasileira, sobretudo, né? Nós produzimos muito, mas não dialogamos com ninguém. Então, nós precisamos de índices de qualificação de produção acadêmica que dialoguem com as nossas vidas reais, com as nossas estratégias reais. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Maravilhosa. Muito obrigada, Anitta. Muito enriquecedora essa nossa conversa. A próxima fala da Heloísa tem o título Dividida, mas não menos potente.
e eu acho que vai coroar tudo que a gente já tem tratado até aqui. Elô, fique à vontade, obrigada. Nada Ni, é um prazerzão estar aqui. Vou tentar compartilhar aqui para vocês rapidinho, gente. Vou colocar aqui em modo apresentação. Conseguem ver? Que agora eu perdi o contato com vocês. Não, entrou o seu fundo de tela, tenta de novo. Tá, Tinha entrado a apresentação, só faltou o modo. espera aí. Que ele entrou pelo OneDrive aqui. Vemos a Já vem. apresentação. Foi? Perfeito. Uhum. Então tá. Mais uma vez, bom dia. Na verdade, a minha já começa com uma série de falas das professoras aqui presentes, então faz com que eu entenda que a gente está realmente alinhada quando se fala em maternidade e carreira. Lembro que a professora Alessandra, logo no início da fala dela, ela fala: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E era exatamente a primeira frase que eu tinha aqui quando a gente fala dessa da criação do título, né? Dividida, mas não menos potente. Nós mães estamos eternamente divididas e culpadas e querendo de toda forma, né, lidar com trabalho, filho, casa, amigos, e é uma vida dividida, cheia de culpas, e trazendo isso para o lado profissional, o que a gente encontra? Ao invés da gente ter como recepção aquilo que a gente entende que poderia ser um lado acolhedor, nós nos deparamos com uma série de desafios. Apesar de ser algo escolhido, a maternidade, eu sei que muitas não escolhem, mas lembro que a própria professora falou, né? Foi uma gravidez planejada e não por isso menos desafiador. O fato de sermos mães não nos tira também todas as questões desafiadoras que permeiam, né, a maternidade e a nossa vida profissional. Avançando aqui um pouco, eu trago aqui para vocês hoje os principais desafios que eu tive um cuidado de curadoria, muito do sentimento que a gente hoje no Brasil, a gente tem uma leitura do que a gente considera, de certa forma, injusto, principalmente com o recorte, né, nuclear. Eu tive acesso a uma pesquisa da Nuclear Energy Agency, né, que ela traz ela faz uma pesquisa com mais de 8.000 mulheres entrevistadas em 32 países, com a força de trabalho especificamente nuclear. E aí, o que a gente encontra a partir dessa pesquisa que foi publicada o ano passado pela agência? A gente traz aquilo que hoje é o sentimento de nós, mulheres, que trabalhamos dentro do universo nuclear. Então, como ponto número 1, e acredito que seja também, que permeie isso o imaginário de todas nós, a gente chega a uma representação limitada de gênero e trago, sem dúvida nenhuma aqui, o recorte de raça, seja em carreiras de STEM, seja em carreiras de liderança. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um recorte amplo, onde nós mulheres, já somos uma representação que não chega a 50% dentro dessa equiparação.
Dito isso, a gente hoje tem uma agência internacional que luta para chegar nessa paridade mínima de 50% dentro da própria agência. E aí a gente não tem como não falar do recorte de raça, porque dentro desse recorte a nossa representatividade ela é ainda menor. Se formos trazer para o recorte das carreiras de STEM dentro da área nuclear, hoje a gente tem mais mulheres dentro dos cargos dito não STEM do que STEM propriamente dito. Então, vai ao encontro do que a professora Anita fala sobre essa carência que a gente tem de representatividade dentro das próprias áreas de STEM. Passando aqui para a maternidade e vida profissional, eu volto na questão, né, relacionada à culpa, do quão dividida nós estamos dentro desse contexto e do quanto, muitas das vezes, nós temos essa maternidade postergada e também o quanto ela impacta na nossa vida profissional. É a hora que chega no trabalho, às vezes o compartilhamento de guarda que não nos atende completamente, são as culpas que a gente traz por não estar vivendo determinadas fases da vida dos nossos filhos dentro das escolas, acompanhando, a nota, a festinha que muitas das vezes você está em viagem e não consegue atender. Então, é um outro grande desafio. Outro grande desafio que é apontado principalmente na pesquisa são as taxas de recrutamento, rotatividade e promoção, que são insuficientes. Então, a gente vê uma falta completa de intencionalidade quando a gente trata para o recorte feminino dessas taxas. Então, eu tenho menos mulheres recrutadas, ao passo que eu tenho muito mais rotatividade em função da maternidade e também tenho a questão da promoção insuficiente. Você vê muito mais homens ascendendo na carreira do que mulheres. Atração e retenção de mulheres no setor nuclear também é algo que na pesquisa ela traz como uma questão, e aí a gente vai ter que linkar essa atração justamente às carreiras de STEM, que hoje a gente já não tem uma adesão tão grande, um fomento tão grande dentro dessas áreas, e a retenção de mulheres, muitas das vezes, por conta até da própria natureza do serviço nuclear. E aí eu posso trazer aqui o exemplo da usina, mulheres que trabalham em turnos, é muito mais difícil, e principalmente sem apoio, você reter essa mulher num cargo que pode trazer uma liderança efetiva dentro da carreira nuclear, se ela não abrir mão, eventualmente, de uma jornada de turno. Outra questão que é muito importante, os preconceitos, os estereótipos e a cultura organizacional que permeia todo esse universo de preconceito. Então, assim, é muito comum nós encontrarmos dentro de setores de liderança voltados dentro da área aqui, e aí eu posso falar de usina nuclear, estereótipos de que aquela mulher ali ela não vai dar conta de determinada função, porque ela é mulher, porque ela não aguenta, porque ela nem tem tanta experiência, ou muitas das vezes ela é descredibilizada por uma questão de cultura organizacional, que é o que permeia e que precisa ser tratado dentro dessas questões. E por último aqui, mas não menos importante, e acho que a gente não extingue os desafios aqui, mas são as oportunidades reais de avanço de carreira que são realmente desiguais.
porque trazendo isso para o mercado de trabalho mais amplo, a gente já sabe dessas dificuldades. Eu, como coordenadora do Comitê de Gênero e Raça, eu tenho acesso a muitos depoimentos do tipo: ah, mas eu fiquei grávida e não estou fora da corrida para promoção. Ah, eu tenho filho, estou amamentando, não vai dar para eu poder aplicar para essa vaga. Ah, porque eles entendem que filho fica muito doente e eu vou ter que ficar. Então, assim, os cuidados, né, eles sempre recaem sobre a mulher, de um modo geral. Avançando aqui, eu trago o que eu entendo por políticas que a gente, para combater ou para mitigar esses desafios, a gente precisa trabalhar. Políticas de recrutamento e desenvolvimento que priorizem a equidade de gênero e raça. Então, eu costumo falar muito aqui que para que você possa ter essa política efetivamente de recrutamento e desenvolvimento que priorize o gênero, você precisa ter uma fotografia, você precisa entender quem é a tua instituição, em que ponto nós estamos e para que a gente seja bastante assertivo, a gente precisa necessariamente dessa fotografia. E isso tem que vir acompanhado também de um recorte de raça, porque já foi muito falado que quando a gente consegue ter empresas muito mais inovadoras se a gente conseguir ampliar o aspecto de diversidade dentro dela. Então, é necessário que a gente tenha mãe, que a gente tenha mulheres solteiras, meninas, jovens, e que essa integração ela traz já necessariamente para a empresa um ganho enorme no que diz respeito a desenvolvimento e inovação. Um outro ponto muito importante e que a gente tem orgulhosamente trabalhado aqui é a disseminação das carreiras de STEM para jovens, meninas e adolescentes. Porque, e aí eu trago muito um olhar muito pessoal, que eu acho que é compartilhado com vocês. A gente tem que começar, a professora Anita falou muito bem, já desde muito jovens, a disseminar essas carreiras, para que a gente possa ter lá no futuro um número, um quantitativo que transforme hoje o que a gente tem de produção acadêmica em desenvolvimento para o país. Então, cada vez mais incentivando essas carreiras de STEM, a gente tem essa iniciação científica, como ela falou, muito mais cedo, e isso atinge, né, vai ao encontro diretamente do desenvolvimento do nosso país. Políticas também que considerem os impactos das responsabilidades familiares sobre as mulheres. Então, quando a professora Alessandra fala sobre ter creches no trabalho, ter salas de amamentação, ter um ambiente acolhedor e, principalmente, o entendimento de todas as especificidades que envolvem a maternidade e as carreiras com a qual a gente lida aqui no dia a dia da nossa área nuclear. Outro ponto são as políticas de apoio à maternidade, amamentação e enfrentamento ao assédio. Isso também é muito importante, tomando por base tudo aquilo que eu já falei anteriormente. É importante que ou a empresa ela realmente abrace essa ideia, ou a gente não vai conseguir efetivamente avançar na questão de inclusão de mais mulheres dentro do setor. É importante esse enfrentamento ao assédio, tomando por base que a maioria, né, das pessoas que sofrem assédio dentro das empresas são mulheres, seja assédios verbais, sexuais,
E é importante, é urgente que a gente tenha uma política de enfrentamento a essas questões. Eu queria aqui também trazer, que eu acho que é importante, né, a gente trazer um pouquinho da nossa experiência aqui na eletronuclear, de alguns avanços que a gente conseguiu aqui ao longo desses anos. Então, assim, a gente vai partir agora para o primeiro censo de gênero e raça dentro da eletronuclear, também compondo uma das atividades do nosso 7º selo, em busca da nossa 7ª certificação, e eu entendo que, a partir deste censo, a gente consiga trazer, e aí já é para o ano que vem, Gabi, a gente já consiga trazer resultados a partir desse censo, entendendo todo esse caminho, toda essa trajetória que esses dados eles podem trazer para a gente. Hoje a gente tem sido conduzido por esforços para a certificação do 7º selo de proequidade de gênero e raça. Nós temos aqui no edifício sede uma sala de amamentação com toda a estrutura para que as lactantes possam fazer a ordenha, armazená-la e levá-la ao fim do dia para casa. Foi um grande avanço. E a gente está com a nossa sala dentro da central nuclear em construção. Então, acredito que até o fim do ano a gente já tenha também essa estrutura lá na usina. Algo que até me contestaram, que, Heloísa, você vai falar disso? Eu acho que a gente tem que falar sim, porque toca um pouco numa dor nossa, mas, ao mesmo tempo, ela mostra também um lado de que a gente reconhece o nosso erro e vai ao encontro de repará-lo. Então, muitas de vocês não vão entender, há um banheiro feminino atendendo a sala de controle de Angra 1. Então, nós não tínhamos banheiro quando do start comercial da usina de Angra 1, a gente não tinha banheiro feminino na sala de controle. E isso vai a uma dor, né? Não é nem dor, eu digo a um cenário na década de 70 que sequer se pensava em mulheres dentro de uma sala de controle. Então, é algo muito mais profundo. Você não imaginar uma mulher dentro de uma sala de controle de uma usina nuclear. Então, até início desse ano, a gente não tinha banheiro. Não, minto, gente. Até meado do ano passado, a gente não tinha banheiro em Angra 1. Então, num esforço do Comitê de Gênero, junto à Diretoria de Operações da Eletronuclear, junto à nossa área de CIPA, do pessoal da segurança do trabalho, a gente hoje tem esse banheiro feminino atendendo a sala de controle de Angra 1. A gente já tem o banheiro na sala de controle de Angra 2, que é uma usina mais nova, mas para a gente, sim, é um motivo de orgulho e a demonstração desse avanço. E um outro grande orgulho que a gente tem, já sinto pessoas sorrindo pelo cantinho, é o nosso programa STEM Menina na Nuclear, que ele, todo fevereiro, ele recebe uma nova roupagem, mas é o nosso compromisso hoje, dentro das escolas que hoje estão no entorno da usina, de levar para as meninas, né, e aí para o público, né, que a gente tem hoje dentro do fundamental, do ensino fundamental e do ensino médio, é o que a gente pode levar de contribuição para as comunidades, para as escolas no entorno. Então, ele é formado basicamente por mulheres engenheiras, técnicas, medicina e segurança do trabalho. Então, a gente tem uma equipe grande, voluntária, que vai até essas escolas e vão no intuito de fomentar as carreiras de STEM dentro da escola.
E a gente já teve, esse programa foi assim tão legal que a gente tem o desdobramento dele, que é a etapa Quilombos, onde a gente trabalha única e exclusivamente as escolas das nossas comunidades quilombolas. Olha ali, ó, já estou sentindo um coraçãozinho. Então, Eu te assim, interromper, eu estou mandando coração porque seu tempo está acabando. você sempre Entendeu? faz isso, é incrível, né? Então, e ela fala isso porque, assim, orgulhosamente, esse projeto, eu digo que ele foi premiado, porque para mim é um prêmio, ela sabe disso. Então, a gente teve, inclusive, esse programa sendo apresentado em uma conferência em julho passado, agora, né, recentemente, pela nossa Nicéia, em Londres, e que traz muito orgulho para a eletronuclear. Né? Ó, vou bem rapidinho, porque Nicéia, quando ela levanta a tableta ali, eu queria fazer agora os agradecimentos à Eletronuclear, lógico, minha empresa, que eu trabalho aqui há 19 anos, e sou muito grata por trabalhar aqui, a minha família, que é a minha base, meu apoio sempre e minha grande facilitadora, e as amigas que eu tenho que intencionalmente me colocam nesse lugar. Queria agradecer diretamente a Nicéia, a Ana, que eu sei que está aqui, a uma galera aqui que eu sei que também está no apoio. Eu queria, por último, dizer que só uma frase que para mim é muito forte e muito marcante, né, da nossa diva Viola, né, que o que separa a gente, né, de grandes que são chamadas grandes mulheres, né, brancas, são as oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que no final da história, tudo se resume a dar a oportunidade para que a gente chegue lá. É isso, Nicéia. Devolvo a palavra. Obrigada, Elu. Você fica me comprando aí, você pensa que eu não estou te reparando. Pessoal, a gente vai passar aqui para as perguntas, né, para os comentários, mas eu não posso deixar de falar aqui, primeiramente, da minha filha, né, da Clarice, o amor da minha vida, tem 10 anos, por ela também que eu estou aqui, para o meu time aqui, da Win Brasil, para essa gestão maravilhosa que eu tenho prazer de participar, e da comissão aqui, né, de organização dessa conferência, porque elas, na sua maioria, não são mães, né, mas tanto eu quanto Mércia, que é membro aqui também da gestão, da comissão, Mércia é uma física preta, maravilhosa, mestra, incansável aqui na construção dessa conferência, mãe de 2 crianças, mãe atípica, então, assim, todo o meu carinho a Mércia e essas meninas que não são mães, mas entenderam, né, qual é o lugar da mulher aí nessa posição da maternidade mesmo, não sendo mães. Quero começar aqui, então, essa rodada aí de perguntas. Uma pergunta da Kátia Martiniano, eu vou fazê-la para você, Alessandra, que é o seguinte: nas equipes que ela gerenciou, né, a Kátia, nas equipes que gerenciei, tive mulheres grávidas que entregavam 2 vezes mais do que os demais. Não por uma cobrança minha, mas por uma atitude das colaboradoras. A minha pergunta é: como mudar a ideia institucional e corporativa de que mães entregam, com muitas aspas, menos? Bom, ótima pergunta, ótima colocação. Em geral, essa é uma ideia que tanto a prática acadêmica quanto a prática corporativa tem, de que mulheres são menos produtivas, mulheres grávidas não fazem nada, fazem corpo mole,
e que mulheres mães realmente não têm disponibilidade. Então, isso é algo que precisa ser mudado, assim, dentro desse contexto profissional, e eu acho que a melhor forma de mudar isso é pela inclusão de mulheres e de mulheres que estão lá, competentes, que elas sirvam de exemplo para mostrar que isso não é verdade. Mas também precisam da nossa ajuda para promover e mostrar que às vezes é normal você sair para uma consulta médica, normal sair para ter um filho doente. E também eu acho que você precisa incentivar que os homens estejam mais presentes, que eles também se ausentem. E essa questão das mulheres grávidas entregarem muito é algo que é extremamente comum. Eu já tive alunas grávidas que elas querem fazer tudo o que elas podem até aquele momento do bebê nascer, elas querem mostrar que elas podem, elas estão animadas, elas estão motivadas, elas têm um motivo a mais. Eu, por exemplo, eu trabalhei loucamente durante a minha gestação inteira, eu ministrava muitas aulas, tinha muitos alunos e era questionada o tempo todo. Mas por quê? A grávida tem que ficar mais quietinha, não pode fazer, não pode viajar. Mas eu acho que isso a gente vê por dois pontos: pelo exemplo, mostrando que é possível e que sim, as mulheres conseguem fazer isso, e também eu acho que com a presença dos homens dividindo essa tarefa, que eles também podem levar ao médico, eles também podem participar. Então, acho que são exemplos nesses dois sentidos. Perfeito. Eu acho que essa mesa aqui, né, nos traz essa possibilidade de falar sobre isso, porque até há pouquíssimo tempo a gente sequer tratava desses assuntos, né? A gente ainda sofre alguns assuntos, né? Perimenopausa, por exemplo, ninguém fala, estão começando a falar agora. Então, mesas como essa, eventos como esse, para trazer esses assuntos, já são grandes avanços. Eu queria perguntar agora para a Elô sobre as questões de permanência, né? De não sermos apenas representantes, mas estarmos lá e continuarmos lá, porque senão a gente não avança, né? Até outro dia, quem fazia design de absorvente eram homens. O homem nunca usou absorvente, nunca usará. Né? A gente viu agora uma notícia maravilhosa da mudança do formato do material do espéculo. O homem nunca usou um espéculo, nunca utilizará. Sabe? Então, eu queria que você falasse um pouco, em 3 minutos, Heloísa, sobre isso, de chegar, né, permanecer e trazer outras mulheres, o quanto que isso avança para a gente, quanto mulheres mães. Na verdade, se a gente for falar em chegar e trazer outras mulheres, isso já é uma estratégia masculina de sempre. Então, nada mais é do que a gente pegar essa estratégia masculina e refinar e dar o toque feminino nessa história toda, porque muitas de nós, até no afã de conseguir chegar lá, sabe aquela questão da máscara do oxigênio que você coloca em você para você poder acudir o outro? Né? Muitas das vezes não se olhava para trás, não se olhava para o lado e ficava de olho em quem precisava também dessa máscara de oxigênio. Mas a gente precisa entender que para que a gente tenha, né, esse quórum efetivo e permanente, a gente precisa também ser um pouco mais esperta e usar dessa estratégia masculina, porque eles se indicam, eles trazem os amigos, eles é que... E por isso, quando a gente olha para as empresas, são eles que a gente vê. Então, entendo que seja, sim, necessário a gente fazer esse movimento, e aí, quando eu falei ao final que eu tinha esse agradecimento a você, a própria Ana Beatriz Julião, que vai estar aqui amanhã, né? Sem vocês, eu não estaria aqui também. Então, assim, é um trabalho que é retroalimentado. Eu falando, a Nicé diz que eu sou meio emocionada por natureza, mas sou porque eu realmente vibro. Porque a gente sabe o quanto nos custa chegar lá. A gente sabe o chão que a gente pisou até chegar lá. Então, para que a gente possa se manter nesse chão,
a gente precisa de apoio, a gente precisa de aliados, e a gente não faz isso sozinho, sem levar ninguém. Então, a gente precisa, muitas das vezes, perder esse medo e entender que isso aqui não é uma rivalidade, não tem, porque cada um vai ter o seu espaço, seja ele nacional ou internacionalmente, mas a gente está num momento agora de fazer em conjunto, de fazer essa construção conjunta para que a gente, sim, possa permanecer. Perfeita. A gente vai avançando aqui, caminhando para o final, tá, meninas? Que daqui a pouco Camila está chegando aí com uma segunda mesa. Anita, queria te fazer inúmeras perguntas, assim, mas eu queria focar na questão racial, né, que é o seu tema, e pegar um ponto aí, você falou sobre meritocracia, sobre o que nos fizeram acreditar, né? Eu me sinto, né, eu tenho 45 anos, nesse momento de começar a mudar as coisas que me fizeram acreditar, né? Então, eu queria que você aí desse seu lugar, né, de referência, que é de coletividade, sabe? Para as crianças, para as meninas, mas especialmente para as meninas negras. Todas nós falamos aqui da questão racial, mas queria que você falasse um pouco sobre como a gente faz agora com as futuras gerações, porque às vezes eu tenho um pouco esse incômodo, eu tenho a impressão de que algumas gerações não vão mais mudar, sabe? Eu li essa semana que pessoas que estão nascendo em 2025 já não viverão um mundo equânime, sabe? Então, como que a gente faz para ensinar para essas meninas que elas não podem acreditar em qualquer coisa? E como que nós, mulheres, 40 mais, 50 mais, precisamos desacreditar de algumas coisas, enquanto mulheres, enquanto mães negras, para a gente avançar não individualmente apenas, mas enquanto coletivo? Então, né, eu estava ouvindo a última professora que falou, e ela dizia sobre como importa a gente entender que não se trata de uma disputa, né? Veja, quando a gente faz uma leitura de sociedade brasileira, não faz sentido falar nessa leitura sem eleger raça como critério, categoria primeira. Nós somos um país marcado pela modernidade, que é a inauguração de um Estado-nação de direitos em detrimento da subalternidade. Quem ocupa a subalternidade? As pessoas que foram escravizadas, as pessoas negras, né, os povos originários, e isso a gente está falando de uma unidade federativa aí de 525 anos, 350 vividos sob essa égide. Essa égide que coloniza, que escraviza, inaugura uma binariedade baseada na lógica do ou você é mãe, ou você é uma cientista de sucesso. Ou você é selvagem, ou você é a barbárie. Ou você é mulher, ou é homem. Ou você é branco, ou é negro. E essas coisas, essa lógica do ela interdita as nossas produções e faz com que a gente acredite na lógica da meritocracia. Não faz o menor sentido falar em qualificar pessoas pela lógica da competitividade e temperança se a gente não dá as mesmas condições a todas as pessoas. E o que significa, por exemplo, ter um fator H20? Vocês já se perguntaram sobre isso? Quantas pessoas leram esse artigo? É um número diminuto de pessoas. A base de citação que promove esses fatores de mérito são bases agrupadas, né? Então, é um conglomerado de editoras que se associou para te qualificar. A quem isso importa? Sabe? Importa quem continua produzindo a partir de uma matriz de sucesso, que são homens brancos. Importa para quem está dentro dos comitês de distribuição de verba para pesquisa, que são essas mesmas pessoas, sabe? Então, a gente precisa parar de acreditar que é possível qualificar as nossas competências com base na comparação.
sabe? Para que a gente possa desenvolver modelos mais justos de produção de ciência. Quando eu falo que isso é inovação, eu estou dizendo que um modelo mais robusto dá resposta mais eficaz. Esse é o próprio conceito de produção científica, né? Então, é preciso contar para as nossas meninas que essa lógica é furada. Era a mesma que tentava desqualificar as nossas presenças dentro das universidades. Primeiro, baseado em quem não sabia quem era negro no Brasil. Depois que nós íamos baixar a eficácia, né? Nós vamos baixar as médias, não deu certo. Os estudos hoje mostram, depois de tantos anos de reserva de vagas, que a partir do terceiro semestre, os cotistas ultrapassam o desempenho acadêmico de quem não é cotista. Agora tentam desqualificar as nossas presenças baseado nos erros das bancas de heteroidentificação. Todo processo tem falha, sabe? Todo processo tem falha. Então, a gente precisa qualificar os argumentos. Que mérito é uma falácia, sabe? A gente precisa trabalhar nesse lugar, não para que a gente se insira nas qualificações de mérito. E se vocês olharem meu currículo, até que eu aprendi bonitinho a fazer isso, sabe? Eu acho que todo mundo aprende, mas a que preço? A que preço? Como que a gente vai pagar por isso? Qualificando as pessoas por essa lógica e aí fazendo com que cada vez mais a gente se convide para as bancas, a gente se leia, a gente se cite, porque é nisso que está baseada a lógica da competitividade. Então, é preciso dizer às nossas meninas que a gente pode trabalhar juntas, negras e brancas, sabe? Cada um entendendo o seu lugar, o seu protagonismo, as suas condições, mas a gente pode trabalhar junta em prol de uma sociedade melhor, em prol de um modelo científico mais robusto, que dê respostas eficazes aos problemas reais. Eu estou cansada de ir ao Congresso e ver sistema que modela dois elétrons, sabe? E as pessoas publicando um monte de artigos em cima disso. Tem demérito? Não, não tem demérito, tem validade. Mas e os nossos problemas reais? Sabe? E o contingente enorme de meninas que ocupam as escolas públicas brasileiras e são meninas negras e não têm ideia do que a gente faz dentro da academia. Sabe? É preciso dialogar com quem financia a produção de ciência e tecnologia no país, que é a população brasileira. Então, a gente precisa fazer sempre esse convite, sabe? É possível trabalhar sem essa lógica da competitividade. É possível qualificar nossa competência sem dar demérito ao outro, sem estar preocupado com fatores H que medem muito pouco, sabe? Do nada, eu diria. Porque é só vocês irem atrás de quantas pessoas leram as nossas publicações com quem foi agora considerado qualificado, com quem que a gente está dialogando. Então, para as meninas, quando a gente pensa nas meninas que estão na escola pública, as nossas ações projetam futuro. Porque quando a gente diz para essas meninas que nós estamos produzindo ciências numa mesma condição, e principalmente nós que somos mulheres negras, que somos mais parecidas com as meninas que estão na escola, o que a gente está fazendo é projetar futuro. E se mais meninas entrarem para a produção de ciência e tecnologia no país, melhora o quesito de inovação, porque a diversidade é inovação de fato. Perfeita. Meninas, Alessandra, Anita, Heloísa, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pelo sim de vocês, por construir junto com a gente aí, já abrir essa conferência em altíssimo nível. Eu quero falar também com a Luciana, a Vanessa, algumas pessoas que falaram com a gente no chat, a gente não vai ter tempo de responder todo mundo, mas a gente continua se falando, tem pedido para a Heloísa para divulgar aí o estudo que ela comentou. Agradeço demais a vocês, quero dizer mais uma vez que esse painel é uma convocação, né, para que a maternidade seja reconhecida como pilar das políticas de equidade. Agradeço a cada uma das pessoas aqui presente, e agradeço a participação de todos vocês, e quero convidar a seguir com a gente, com a WIM Brasil, Conferência Livre. Daqui a pouco, 10h30, Camila Engler vai moderar outra mesa potente, Mulheres na Segurança Nuclear.
Obrigada a todos pela presença e até já. Um beijo, meninas. Gente, Camila, já se libera. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas. A Ana Paula Rodrigues e a Margareth. Podem ligar as câmeras. Bom dia, Jaque. Ana Paula, a gente não te... Bom dia. Ei, Jaque, bom dia. Bom dia, pessoal. E Camila, bom Pra dia. você, Camila, toca aí, viu? Tá. Aqui minha... Bom, gente, então, estou me recuperando aqui desse primeiro painel. Tô arrepiada, foram